a presciência de Deus ela é falível? Não, ela não é, ela é certa, ela é absolutamente certa. Não existe nenhuma possibilidade de Deus ter um conhecimento daquilo que ainda irá acontecer e o conhecimento de Deus ser imperfeito. Você, por exemplo, tem conhecimento de coisas passadas, você não conhece o futuro, eu também, nós estamos nessa situação. Se o meu entendimento ou o meu conhecimento de um fato passado não está confuso ou corrompido, se ele está correto, então definitivamente o que aconteceu no passado não pode ser outra coisa a não ser aquilo que eu conheço como fato, certo? Se a minha mente está errada na sua concepção do que ocorreu, aí pode haver uma discrepância, mas se a minha mente tem uma concepção correta daquilo que aconteceu no passado, então é impossível que a minha mente esteja certa sobre isso e o evento no passado seja diferente. Agora, isso na verdade não quer dizer que o meu conhecimento determina o que aconteceu ali. Eu posso ter um conhecimento correto sobre coisas que aconteceram até antes de eu nascer. E de forma alguma, o conhecer posteriormente é o que determina aquilo. Da mesma maneira, uma pessoa poderia ter um conhecimento prévio de um evento futuro, um conhecimento prévio certo, mas o fato de que aquele conhecimento existe nela não é o que faz com que aquilo seja verdade. Por exemplo, se um profeta prediz uma coisa, a pessoa que ouve a profecia e o próprio profeta que recebeu a revelação de Deus pode saber o futuro, e o conhecimento que ele tem do futuro não é incerto. Agora, o conhecimento dele desse fato e ele saber corretamente o que vai acontecer, e é impossível ele saber corretamente e não acontecer o futuro daquele jeito, o conhecimento na mente dele causa esse evento? É isso que ele sabe que determina que aquilo tem que acontecer? Não, é uma constatação, certo? Na parte desse indivíduo é uma constatação. Por isso, muitas vezes as pessoas pensam na presciência de Deus como se fosse a mesma coisa. A presciência de Deus é constatação. Isso é uma coisa que você vê que é claramente a maneira que pessoas pensam em linhas que fogem da teologia reformada. As pessoas vão tratar a presciência de Deus e eles vão falar isso como tipo assim, Deus dá uma olhadinha, uma espiada no futuro, fazendo uso da sua onisciência e diz, deixa eu notar aqui então. E aí então. Ok, mas embora a presciência em si não determine o ato, existem algumas questões que você deve perceber que são inescapáveis. Deus é a primeira causa de todas as coisas. Só existe um mundo porque Deus as criou. Então, de forma alguma, existe algo em existência que se produziu, ou algo que é eternamente existente que não seja Deus. As coisas que foram criadas foram por Ele criadas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se Deus é onisciente, e de fato Ele é, quando Deus cria, necessariamente Ele sabe tudo o que ocorrerá dentro da sua criação, caso Ele crie assim ou crie assim. Que Ele nem é obrigado a criar, Ele é totalmente livre para não criar. Mas se Ele opta por criar, então Ele opta por criar uma coisa específica. Ele não opta por criar no escuro. Deixa eu ver o que deu esse negócio aí. Não, ele cria alguma coisa ciente do que ele está criando e ciente dos desdobramentos que acontecerão dentro dessa criação, caso ele faça a criação assim ou de outro modo, caso ele interaja com a criação assim ou de outro modo. Então, se Deus decide, lá na eternidade passada, criar, e ele decide, então eu vou criar, e eu vou criar este mundo desse jeito, com esses seres, e eu interagirei com eles desta maneira. E Deus, então, sabe exatamente o que será feito por cada ser que vier a existir pela sua criação ao longo de toda a história, o decorrer do tempo. Se Deus sabe todas essas coisas, o fato que Ele sabe essas coisas envolve, então, uma decisão por parte dele se essas coisas ocorrerão ou não. Porque, veja, elas não ocorrerão a menos que Deus crie. Se Deus decidir, eu vou criar, e eu vou criar isso, e Ele sabe, mas criando isso, acontecerão essas coisas, se de fato eu criar essas coisas e interagir com a minha criação assim, 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 é isso que vai dar? E Ele diz, tá, mas eu vou criar. Então, ao criar, Ele decidiu a favor da ocorrência de todos aqueles atos. Agora, isso não significa que Ele não possa criar agentes livres, que ajam com sua própria liberdade e que, no agir livremente, tomarão decisões próprias pelas quais eles serão responsáveis. Ele pode criar um mundo assim. É um mundo assim que Ele criou. O fato que Ele sabe no que vai dar, a decisão por criar aquele mundo, sabendo que aquilo acontecerá, é uma decisão de Deus por sim, aquele evento acontecer, inclusive os atos maus ou pecaminosos que forem praticados. Não quer dizer que Deus obriga o ser a fazer o mal, não quer dizer que Deus instiga para o mal, e não quer dizer que a pessoa não tenha liberdade para escolher uma coisa ou outra, mas significa sim que Deus fez uma escolha por aquele evento e a sua ocorrência. A queda, por exemplo, Deus não fez Adão e Eva maus, Ele os fez retos, sem maldade.
ele os fez corruptíveis. Eles poderiam cair, mas ele não os fez corruptos. De modo que eles tinham realmente uma liberdade para pecar ou não pecar. Essa decisão foi determinada por Deus. Foi em um sentido e não em outro. Em que sentido foi e em que sentido não foi? No sentido em que na hora de Adão e Eva fazerem a sua escolha, havia uma força acima deles, os controlando e determinando por eles a ação, de modo que eles não tivessem uma decisão real própria? Não nesse sentido. Eles agiram de si mesmos. Em que sentido, então, foi determinado? No sentido que Deus poderia não ter criado Adão e Eva, ele poderia ter criado outros seres humanos que, saberia ele, não teriam feito a mesma escolha. Ou ele poderia ter colocado os arranjos das circunstâncias um pouco diferentes, de modo que eles tivessem, vamos dizer, mais exortação e mais influência para prevenir que eles dessem ouvidos ao diabo do que ele fez. Ele poderia ter colocado diante de seus olhos um filme mostrando toda a história do mundo, com todas as mazelas, as atrocidades e as crueldades e o sofrimento e o inferno no final de muitas e muitas almas, caso eles tomassem essa decisão. E se ele desse uma coisa tão gráfica assim, haveria ali uma influência diferente sobre eles do que simplesmente a influência de dizer: isso é o certo, não faça o que eu estou proibindo, e se você fizer você vai morrer. Quer dizer, ele poderia ter feito impacto maior se ele quisesse, ou seja, ele poderia ter prevenido Adão e Eva de caírem se ele tivesse lhes dado mais favores nesse sentido para prevenir isso, mas ele optou por não fazer isso. Mas não quer dizer que ele deu uma rasteira neles, não quer dizer que ele impediu que eles tivessem uma liberdade para definitivamente agir. Eles então pecaram, e daí vem a natureza pecaminosa, na qual todos nós temos uma tendência já para o mal, e assim nós já temos propensão que determina em grande medida nossas escolhas. Não é a escolha entre um verde ou um azul para uma camisa, mas determina sim a nossa escolha de eu vou buscar a Deus ou eu vou servir a mim mesmo. Isso aí, a nossa natureza já não é uma natureza de naturalmente buscar a Deus. Aí necessariamente tem que entrar a graça de Deus. Bem, mas de qualquer maneira, não quer dizer que a decisão não seja realmente uma decisão livre do indivíduo. Sempre que existem decisões, a pessoa tem a liberdade real de escolha, mas ela escolhe conforme as suas preferências. E as suas preferências, elas são determinadas pelo tipo de ser que ela é. Então, essa é uma realidade que a gente não pode escapar. E Deus, por escolher criar este mundo, já tendo um plano de como ele interagiria com esse mundo, e nada que acontece no decorrer da história pegando Deus de surpresa, quando nós falamos sobre isso na teologia, nós dizemos então que Deus decretou que isso aconteceria. Ele decretou a queda. Ele decretou a queda de que modo? Tirando a liberdade de escolha? Não. Através da liberdade de escolha, Deus determinou que aquilo que seria realmente a decisão de Adão e Eva aconteceria. Na teologia nós chamamos esse tipo de decreto permissivo. Existe um plano soberano de Deus que nada pode ser frustrado desse plano, e com a liberdade humana, onde pessoas fazem coisas que desagradam a Deus, mas que Deus decretou que essas coisas aconteceriam, mas decretou assim, ele decretou permitir. E ao decidir que essa pessoa seria permitida a agir dessa maneira, ele determinou que a decisão tomada por ela prevalecerá. Então, ela toma essa decisão? Sim, ela toma. Quem decidiu que ela poderia tomar essa decisão? Deus. Entende? Então, é uma coisa real. Decisão dela, e por trás dela, a decisão divina antes da criação na eternidade passada. Ok, veja como a teologia sistemática de Louis Berkhof fala. Com referência ao pecado, o decreto é permissivo. É costume dizer que o decreto de Deus, no respeitante ao mal moral, é permissivo. Por seu decreto, Deus tornou as ações pecaminosas do homem infalivelmente certas de acontecerem, sem decidir efetuá-las, agindo imediatamente sobre a vontade infinita e nela. Quer dizer que Deus não opera positivamente no homem, tanto o querer como o realizar, quando o homem vai contra a sua vontade revelada. Deixa-me então secar isso aqui. O que Berkhof está dizendo? Primeiramente ele diz, quando falamos do pecado ou do mal moral, tipo a queda de Adão, tipo a traição de Judas, tipo qualquer pecado que eu ou você cometemos, isso acontece dentro do decreto de Deus? Sim. Não acontece uma única coisa que foge do que Deus planejou quando ele planejou o mundo. Mas Deus planejou ter um mundo
onde pessoas têm também livre agência e tomam decisões próprias e agem com uma medida aí de liberdade. Não uma liberdade absoluta, tá? A gente não pode decidir, eu vou virar o Superman. Não tem esse tipo de liberdade. Mas dentro das limitadas opções diante de nós fazemos decisões reais. Então, com respeito ao mal moral, o que a tradição reformada faz é dizer que aí estamos falando de um decreto de Deus que é permissivo. O seu decreto, ele diz, tornou as ações pecaminosas do homem infalivelmente certas. Olha só, a queda era certa? Era certa. Por quê? Gente, porque Deus sabia antes, Deus é onisciente. E como que Deus tornou ela certa? Deus tornou ela certa fazendo Adão um ser humano programado a pecar? Não. Deus fez a queda certa, interferindo na decisão de Adão, para que no momento em que ele decidisse, viesse sobre ele uma força externa que o causasse a agir daquela maneira. Novamente, não. Berkhoff explica. Deus tornou essa ação certa de acontecer, sem decidir efetuá-las, agindo imediatamente sobre a vontade finita e nela. A vontade de Adão e a vontade de Eva, vontades finitas, dos seres finitos. Deus não age diretamente sobre elas. Quer dizer, Deus não opera positivamente no homem para fazer que o homem peque. O que Deus faz é que Deus dá a ele a oportunidade de agir conforme sua escolha. E aí? Deus já sabia o que ele ia escolher? Sim. Se aquilo que ele iria escolher fosse atrapalhar os planos de Deus de tal modo que Deus diria, não, isso não pode acontecer, se isso acontecer vai desandar tudo. Então era só Deus não deixar ele ter essa opção, não estar ali para fazer aquela escolha, mudar as circunstâncias e outra escolha resultaria, entende? Então, a decisão é legitimamente do indivíduo, mas ela não desanda o plano de Deus. Deus já sabia e Deus optou por, sim, esse camarada aí, nessa altura, no desenrolar da história, estará sim nessa posição de fazer essa decisão, e a decisão que ele está optando por fazer de pecar não será impedida, não será interferida. Então é permissivo. Agora é totalmente diferente do que o que acontece quando Deus age, por exemplo, para salvar uma pessoa. Ali tem uma pessoa endurecida, um coração duro, e Deus vai e tira o coração de pedra. Deus coloca uma nova índole, uma nova disposição, e Deus faz com que a pessoa passe a andar nos caminhos de Deus e a obedecer os caminhos de Deus. Quando Deus faz isso, Deus interfere. Quando o ser humano peca e decide pecar, ele pode até restringir as opções que estão diante da pessoa, deixando que ela não tenha todas as opções que ela queira. Por exemplo, uma pessoa pode querer virar o rei do mundo inteiro, o ditador de tudo, mas ele não tem poder para atingir tudo isso aí. E, no entanto, Deus pode limitar o seu poder de ação e permitir que talvez ele domine um país inteiro e cometa atrocidades no país, mas com sonhos e ambições muito maiores que ele nunca tem condições de realizar. Deus pode impedir muita coisa que seria do desejo maligno humano e colocar ao alcance do ser humano efetuar bem menos do que a maldade que ele desejaria. Mas se ele escolhe o mal, isso ele escolhe de si mesmo. Não existe uma interferência de Deus para empurrá-lo naquela direção. Já quando uma pessoa é salva, aí é outro departamento, porque a pessoa não iria nessa direção. Ela não iria querer Deus, mas o que Deus faz? Deus salva porque Ele é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então esse processo que existe de salvar alguém e depois santificar uma pessoa, isso envolve interferência divina na pessoa que realmente impulsiona a pessoa numa direção que ela não estaria indo por conta própria. Aí sim, essa interferência existe. A interferência para produzir maldade não existe. Jamais existe. E nunca existiu. O que Deus pode fazer é sujeitar pessoas a certas influências, como a tentação do próprio diabo, ou espíritos malignos, ou o convite ao pecado de outros seres humanos. Gente que incita a pessoa, vamos entrar para nossa gangue, a gente vai ficar rico. Ou alguém que diz, vamos cometer adultério, e a pessoa é tentada, mas as circunstâncias onde Deus coloca a pessoa, onde existem seres malignos, espirituais ou humanos, agindo e convidando e tentando influenciar, todos esses seres aí estão agindo assim, da sua própria maldade, e o que Deus faz é apenas colocar uma pessoa num local onde ela é provada, e ela então revela o que tem dentro dela mesma, mas não é Deus que determina a decisão dela por ela, no sentido em que ela não escolheu livremente. Isso não é o que a Bíblia ensina, e não é isso que nós ensinamos como calvinistas também.